Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu tenho 29 anos, eu sou casada com o Guilherme, nós estamos juntos há 5 anos e nós somos os pais do Teodoro. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, tenho 30 anos, sou casado com a Bárbara. Nós estamos aqui hoje para contar para vocês a história do nosso filho, a história do Teodoro. Ele tem 2 anos e ele foi diagnosticado com 1 ano e 6 meses com uma doença chamada miopatia congênita devido à alteração do gene COL6A2, que é da família do colágeno 6. Dentro do gene do colágeno existe o 6A1, o 6A2 e o 6A3. A do Teodoro especificamente é a do 6A2. Isso vai gerar no Teodoro uma doença que chama miopatia genética, causada por déficit de colágeno 6, do gene COL6. Essa doença é extremamente rara, é uma doença que não possui cura até o momento. E como funciona? O colágeno ele é uma tríplice, como se fosse uma trança, que é o COL 6A1, 6A2 e 6A3. A do Teodoro está especificado no 2. Né? Então, em vez de ele formar uma trança perfeita, ele vai formar uma dupla, uma espiral em dupla. A gente não conseguiu diagnosticar ainda com exatidão se ele não tem ou se o 2 forma com deficiência, com dificuldade, porque existem essas duas variantes também. Ele pode formar com traços defeituosos, né? Ou pode não formar. Então isso a gente ainda não consegue. O que causa nele? Causa uma frouxidão ligamentar e muscular muito grande, tanto nos músculos voluntários, né, que é os músculos dos membros, dos braços, das pernas, que são os músculos que a gente comanda, quanto os músculos involuntários, que é coração, pulmão, enfim, estômago e intestino. É bom frisar também que a miopatia é uma doença neuromuscular degenerativa. E o que significa degenerativo? Né? Ele vai perdendo a função do músculo com o tempo. Semelhante a doenças como AME, como ELA, é o mesmo prognóstico, né, de doenças neuromusculares degenerativas. Como a doença do Teodoro é uma doença genética, então a gente descreve ela como doença, uma miopatia. Com 1 ano, que é uma fase aí de as crianças começarem a andar, dar os primeiros passos, a gente notava que ele fazia um esforço muito grande para se levantar, geralmente no sofá, que é por onde as crianças começam a se escorar para poder levantar. Então a gente via que ele tentava, ele fazia um esforço muito grande para levantar, porém ele ficava exaurido, ele ficava muito cansado. Quando ele conseguia levantar, com muita dificuldade, ele fazia um esforço além do normal por uma criança de 1 ano, mas ele conseguia ficar de pé. Porém, ele caía com muita facilidade. Ele tropeçava muito fácil, e quando eu falo cair, ele não caía, ele desabava. É como se ele perdesse instantaneamente a força, perdesse o equilíbrio, perdesse instantaneamente a força da perna. Ele demorou para se sustentar sentado, né, na fase ali dos 6 meses, 5, 6, 7 meses. Ele demorou para ter a rigidez do tronco, ele demorou para ter a firmeza da musculatura do pescoço, para manter a cabeça firme. Então, na fase ali de 1, 2 meses, até 3 meses, que os bebês têm que ficar com a cabeça mais firminha, ele demorou um pouco a mais. Outro ponto que a gente notou dele, ele não engatinhou como uma criança normal, de 4 apoios. Ele não engatinhou dessa forma, ele engatinhou de bundinha. Então, ele sentava e ele se arrastava de bundinha, puxando a perninha, né? E ele não conseguia ficar, então ele arrumou esse método para engatinhar. A gente notou que quando ele ficava de pé, apoiado, escorado em alguma coisa, o pezinho dele ficava muito torto, né? Abria para fora. Né? O calcanhar dele tinha uma articulação muito grande, uma amplitude de articulação muito grande. Então, a gente notando isso, a gente pensou, deve ser, ele tem o pé torto, alguma coisa do tipo, vai ter que usar órtese, a famosa botinha, vamos procurar um ortopedista. A gente procurou o ortopedista, o ortopedista, no caso a ortopedista, né, indicou pra gente uma fisioterapia de estímulo, que era para fortalecer, porque ela diagnosticou como hipotonia, que é só
uma falta de musculatura, falta de estímulo na criação da musculatura. Como se fosse uma fisioterapia de adulto mesmo, para estimular a criança a romper fibras musculares e, consequentemente, produzir mais fibras musculares. Porém, a gente notou que ele, após as fisioterapias, né, que a ortopedista indicou, a gente notava que ele ficava extremamente exausto. Fazendo um comparativo básico, é como se fosse o primeiro dia de academia. Quando você vai para o primeiro dia da academia, que rompe as fibras musculares com mais facilidade, ele tinha isso toda vez que ele ia para a fisioterapia. Então, no dia seguinte disso, da fisioterapia, ele ficava extremamente cansado, uma criança apática, não queria comer, não queria se locomover, porque forçava ele além do limite que ele pode, que ele suporta, né? Por ele ter essa deficiência na formação do colágeno e, consequentemente, das fibras musculares. Para chegar no diagnóstico de uma doença genética, você precisa fazer um exame que chama exoma, que é o mapeamento genético. Esse exame ele é extremamente caro e ele não é conhecido por todos os profissionais. Antes de a gente chegar ao ter o conhecimento desse exame, a gente passou por muitos médicos, a gente passou por ortopedista, por vários fisioterapeutas, por vários pediatras, por vários neuro. Então a gente passou por muito médico, até que a gente chegou no médico neurogeneticista por uma indicação de uma pessoa iluminada, de uma médica iluminada que indicou esse neurogeneticista e ele falou, olha, para você ter um diagnóstico certeiro, existe esse exame. Como que é esse exame? Porque todo mundo tem essa dúvida. Eu vou ter que tirar sangue, eu vou ter que internar para fazer. Não, ele é um exame que você faz a coleta da saliva, é como se fosse um teste da bochechinha. Você faz a coleta da saliva e ele sai o mapeamento genético inteiro. Em menos de 30 dias saiu o resultado do Teodoro. E quando saiu o resultado, a gente recebeu o resultado de uma forma um pouco agressiva. Seu filho tem uma doença genética, neuromuscular. Você precisa viver um dia de cada vez, aproveitar cada momento, porque a gente não sabe exatamente como que ele vai evoluir. Foi uma situação muito complicada e eu gostaria que todas as pessoas que tivessem esse tipo de diagnóstico se sentissem abraçadas pela gente. Como que a gente chegou, de fato, a perceber as alterações do Teodoro? Ele apresentou fraqueza muscular desde pequeno. Só que como a parte cognitiva dele não foi afetada, não é afetada com essa doença, você fica imaginando que uma pessoa, uma criança que tenha uma necessidade especial, uma doença especial, ela tenha que ser fisicamente alterada. Que esse é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente vai explicar para as pessoas o que o Teodoro tem. Porque todo mundo imagina que um deficiente, uma pessoa, ela tem que ser de fato com uma alteração física. Ou ela tem que ser mais lenta, falando mentalmente, né, falando de inteligência. E não. O caso do Teodoro é um caso que ele afeta de fato, como o Gui já explicou para vocês, a parte motora. Então, toda a parte de desenvolvimento dele é afetada. O que a gente percebeu ao longo do tempo para chegar nesse diagnóstico? Além das alterações físicas que nós percebemos, nós percebemos as alterações intestinais. Pessoas acometidas com essa alteração de colágeno, elas são afetadas também nos músculos involuntários. O que são os músculos involuntários? São os órgãos. O intestino ele não funciona normalmente, tanto que ele foi diagnosticado com APLV, que é a alergia à proteína do leite. Porém, hoje que ele já tem um certo discernimento para explicar para a gente o que ele sente, a gente entende que o que ele tinha não era de fato uma alergia. Ele pode ter tido, mas isso foi ocasionado devido à doença dele. E hoje essa doença, até o momento, ela não tem cura. É uma doença que não tem nenhum tratamento, nenhum remédio. O que se sabe sobre essa doença? Que ela é uma doença extremamente rara e extremamente grave por ser degenerativa. Então hoje a gente não tem nenhum tratamento, a gente está na luta por
um grupo de pesquisas que se interessa em fazer isso. E o que a gente sabe sobre a doença hoje? O que faz retardar o aparecimento dos sintomas? Hidroterapia é a principal atividade que pacientes com esse diagnóstico têm que fazer, por dois motivos: fortalecimento da musculatura e fortalecimento do pulmão. Uma das principais causas de falecimento desses pacientes com miopatias congênitas, né, que é o caso do Teodoro, é a falência dos músculos respiratórios. Porque é o músculo que é mais difícil da gente treinar ele, e então ele tem que sempre estar incentivando o músculo, né, fortalecendo o músculo, para que esse músculo ganhe rigidez muscular, exatamente, né, ganhe mais firmeza muscular, para que, se num futuro vier a ter essa degeneração, ser mais lenta. Então a hidroterapia é o principal tratamento. Não seria um tratamento paliativo, mas é um tratamento que retarda o aparecimento dos sintomas mais graves. Pula, Heitor, pula. Quer pular, Heitor? O Heitor quer pular? Calor aqui, calor. Quer pular? Quer? Nossa, tá suadinho. Como ele quer fazer o que as outras crianças fazem, porque a cabeça dele manda o comando, e o corpo dele tem essa limitação, a gente tem que dosar muito, porque se você olhar o Teodoro hoje, ele anda com certa dificuldade, porém ele anda. E se você deixar, ele vai andar o dia inteiro. A gente já chegou a fazer testes assim, de deixar ele andar, para ver o que ia acontecer. Só que à noite ele sofre de muitas dores, ele tem contrações noturnas, espasmos musculares. Então a gente percebe essas contrações musculares noturnas que ele tem, que é quando abaixa a adrenalina, abaixa o corticoide, né? Aí ele tem essas contrações, esses desfibrilamentos, né? A gente vê que o músculo está tendo cãibra. Hoje, como ele consegue se comunicar muito bem, ele já entende o que é dor e o que não é. Ele vira pra gente e fala assim: papai, dor nas costas. Ele fala do jeito dele, né, conforme uma criança de 2 anos, né, ele pula algumas palavras, mas ele fala. Então ele fala: papai, dor nas costas. E pra gente isso é muito difícil, né, porque a gente sabe que não é um analgésico que vai melhorar, a gente sabe que não tem uma medicação que vai fazer isso melhorar, a gente tem que ficar dosando muito as atividades que ele faz. É muito difícil, a gente sempre com ele tem que ter uma pessoa cuidando dele 24 horas por dia, porque se ele torce o pé, né, como ele tem essa frouxidão ligamentar e o pezinho dele articula muito para fora, se ele tem uma torção no tornozelo, joelho, para ele se recuperar é muito mais difícil. Ele pode romper um tendão de Aquiles, então a gente tem que ficar tomando cuidado com ele o tempo todo, porque qualquer queda que ele sofre pode machucar. E como ele tem esse movimento mais lento, ele não tem a mobilidade de uma criança normal, que quando cai, pôr a mão na frente. Então quando ele cai, ele sempre bate a boca, ele bate o rosto, ele machuca de uma forma mais grave que uma criança normal cai. Ele não consegue dobrar o joelho na hora de cair, ele cai desabando. E dosar isso para uma criança é muito difícil. E a gente tem que tomar muito cuidado em todas as posições que ele fica. Então, por exemplo, ele não pode ficar sentado, agachado, ele não pode ficar sentado com a perninha para trás, em formato de W, ele tem que sempre estar sentado numa almofadinha, com a perna formando 90 graus, porque a principal causa de limitação da mobilidade é a luxação do quadril e da bacia, né, do início da coluna ali. Como ele tem as pernas com essa mobilidade reduzida, ele acaba distribuindo o peso e fazendo toda a movimentação através do quadril, que é o movimento antinatural da gente fazer. Então ele sobrecarrega demais a musculatura em torno do quadril. Então uma luxação pode ocasionar até ele ficar sem andar, pode acelerar o processo de degeneração do músculo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas atividades. Por exemplo, ele não consegue agachar, ele anda,
mas ele não consegue levantar sozinho. Se ele está num chão aberto, sem nada para se apoiar, ele não consegue levantar. E não é que ele não tenta, ele tenta, mas é muito difícil para ele. Ele apoia a mão no joelho, ele sempre procura um ponto de apoio. Ah, você pegou um apoio para levantar, né? Isso mesmo, muito bem. Hoje a gente até estimula ele a procurar o ponto de apoio para ele ajudar com os bracinhos a subir, porque é uma orientação até da própria fisioterapeuta que faz o tratamento com ele, para ele não sobrecarregar demais a parte do quadril. Então, se você pegar ele e colocar num campo aberto sem um ponto de apoio, ele vai engatinhar, ele vai se arrastar, ele vai rolar, mas ele não vai conseguir levantar. Como agora ele já aprendeu, ele pede para levantar. Então, é muito difícil ver uma criança de 2 anos virar e falar assim, papai, levanta eu. Ele fala desse jeito. A gente tem sempre que estar olhando ele, né? A gente sempre tem que ter alguma pessoa cuidando dele. Quando a gente teve o diagnóstico, a gente jogou na internet, como qualquer pai vai fazer, a gente viu que não tinha nada, basicamente nada de literatura, de artigos a respeito dessa doença em específico no Brasil, né, em português basicamente. Então eu como pai, a gente faz muitos planos, a gente tem muitos sonhos, a gente pensa em jogar bola com o filho, a gente pensa na faculdade que ele vai fazer, na carreira que ele vai seguir. Quando a gente tem uma notícia dessa, a gente perde o chão, né? A gente pensa que assim, todos os planos, tudo que a gente pensou pode não se concretizar. Então é bem difícil, né? A gente passou por momentos complicados, até, não vou dizer que não, mas depressão minha, da Bárbara, a gente passa por momentos complicados, porque é filho, né? Então a gente quer sempre o melhor para o nosso filho. Hoje a gente acaba mimando um pouco a mais o Teodoro, porque a gente não sabe o que pode acontecer com ele. Pode ser que ele viva muitos anos aí sem ter mais problemas. Pode ser que a gente está mimando ele demais, pode ser, mas não importa. Pra gente, o que importa é o bem-estar dele. Então, desculpa, peraí. Voltar. 3, 2, 1. Então, para a gente como pai é muito difícil, né? Você ter uma notícia dessa. Eu imagino que pessoas, hoje a gente conhece pessoas que também têm filhos especiais. A gente sabe o que essas pessoas passam, né? E a gente hoje conhece pessoas que têm filhos com condições até mais difíceis que a nossa. De crianças que não têm realmente expectativa de melhora, de cura. Então a gente pensa que a gente às vezes é até privilegiado por ter o Teodoro e por ele ser tão especial quanto ele é. Hoje o Teodoro ele vai ser com certeza exemplo para muitas famílias, para muitas pessoas, porque através dele a gente pode, sim, porque não descobrir a cura, né? Porque é uma doença tão rara e tão específica que ele pode ser determinante na descoberta desse tratamento, desse remédio, que seja. Porém, depois de muitas pesquisas, eu consegui um contato com o pessoal da Espanha. Eles nos direcionaram por uma fundação chamada Fundação Noelia. A gente conseguiu uma reunião também super rápido, em menos de uma semana, eles fizeram uma reunião com a gente e explicou o que era essa fundação. Quem falou com a gente foi de fato a fundadora, que é a Noelia. Ela é uma mãe de uma criança que tem 10 anos, que tem a mesma doença do Teodoro. E ela nos explicou o seguinte, que para que exista de fato um tratamento ou uma cura, não é necessário apenas recurso. Eles arrecadam recursos, eles precisam dos recursos porque eles são um dos financiadores da pesquisa. Porém, além de recursos, eles precisam de pacientes,
porque não existe uma cura, um tratamento antes de ser testado. E para que esse tratamento seja, de fato, testado, precisa de pessoas. Hoje temos cadastrados, em média, de 550 a 600 pessoas. Porém, de contato mesmo, que ela tem contato, são apenas 80 famílias, em média. Isso não é um número suficiente para que tenha um teste confiável. Então, o que nós resolvemos fazer aqui no Brasil? Junto com o Gui e um casal de amigos nossos, nós resolvemos então iniciar um projeto, uma campanha de divulgação, uma campanha para que aumente o número de visibilidade na doença do Teodoro, para que com isso venha a surgir novas pessoas. Porque quando a Noélia, em reunião, explicou para a gente que quando ela fez esse projeto, ela descobriu mais ou menos 60 famílias só na Espanha, nós entendemos que ela é uma doença rara sim, porém ela é desconhecida. Além dela ser muito rara, a prevalência dela ser rara, ela é uma doença desconhecida. Então as pessoas não conhecem. Muitas pessoas tendem a falar que os filhos são preguiçosos, que os filhos, ele é muito mole, que é de fato o que aconteceu com a gente no começo. Quantas vezes a gente chamou o Teodoro de preguicinha? A gente tinha muita mania de falar assim, você é preguicinha. E hoje a gente se sente muito triste, porque quantas famílias não sofrem disso e não sabe? Às vezes você está em casa assistindo esse vídeo, você está aí e você tem um filho que está sofrendo com alguns sintomas que a gente está explicando para vocês, entre em contato com a gente pode ajudar você. Com tudo isso que nós passamos, com tudo isso que nós vivemos, com toda a experiência, as positivas e as negativas que nós adquirimos, eu e o Gui, a gente entendeu que a gente tem uma missão. Eu me emociono em dizer isso para vocês, porque quando a gente recebeu o diagnóstico, foi uma coisa muito difícil. Você entrar na internet e não ver nada sobre, ou que você vê ser muito ruim, foi péssimo pra gente. Foi uma situação muito complicada. A gente realmente quase entrou em depressão. Realmente é uma situação muito complicada, porque hoje o maior recurso que a gente tem é o quê? Internet. E você joga miopatia congênita relacionada ao COL6, você encontra 2 artigos, 3 artigos bons, e todos eles em outra língua, você tem que traduzir, você não encontra nada em português, e o que você encontra é péssimo, é muito pequeno em informação, as informações são muito restritas, e você não consegue ter um norte, você não consegue ter nenhuma noção de que se tem alguém vivo com essa doença. Até a gente encontrar a fundação que nos mostrou, sim, que é uma doença realmente muito grave, uma doença muito complicada, raríssima, mas que existe, sim, em algumas pessoas. Porque até então nós estávamos achando que era os únicos no mundo, porque não achava nada. Então, qual é o nosso objetivo? Qual que é a nossa missão? O que nós assumimos para a gente? Ajudar, de fato, as famílias, principalmente aqui no Brasil, que tenha esse mesmo problema. Ajudar elas no sentido de assistencialmente falando mesmo, direcionando, mostrando qual que é o tipo de fisioterapia melhor, que tem dado mais certo para o Teodoro, fazendo a ponte com a Fundação Noélia, porque lá eles já têm outras experiências. Então, é direcionar essas famílias de forma que dê um conforto para elas, porque para a gente foi muito difícil. Além de você se sentir sozinho, você se sente sem informação, sem saber onde o norte. Então é isso que a gente quer. Nós temos um projeto de abrir uma fundação aqui no Brasil, estamos indo atrás das documentações, mas o que a gente precisa de vocês hoje? O que eu preciso de você que está assistindo esse vídeo? Claro, se você puder nos ajudar com alguma campanha, que vão ser realizadas várias campanhas, se você não puder ajudar financeiramente, ajude a gente compartilhando, curtindo, ficando por dentro de todos os assuntos sobre essa doença, porque às vezes para você não pode não fazer tanto sentido, mas você pode ter um vizinho, um amigo, um sobrinho que tenha uma doença parecida e você vai conseguir ajudar ela através do contato com a gente para a gente fazer o cadastro dessa pessoa na fundação
E quando vir a ter um teste, essa pessoa ser contemplada de fato. Esses são os nossos objetivos. Arrecadar fundos para enviar para a pesquisa, para que essa pesquisa continue, para que ela não pare por falta de recursos e conseguir encontrar essas pessoas que sofrem com esse problema, porém não conseguiu o diagnóstico ainda. Qual é o maior problema dessa doença? Muita gente me pergunta, Bárbara, mas para a parte dele não conseguir andar, existe cadeiras de rodas. E de fato, não é esse o nosso maior medo, a nossa maior angústia, né? A nossa maior angústia hoje é saber que essa doença afeta os órgãos involuntários, os músculos involuntários. E o que pode ser afetado? Ele pode ter, de fato, uma parada respiratória. Em contato agora com essas famílias, eu percebo que muitas já usam respiradores para conseguir sobreviver, usam aquele aparelho de ventilação, e alguns não estão mais aqui porque eles tiveram uma parada respiratória. E eu acho que essa é a maior angústia, é o maior medo que a gente tem dessa doença. Então, se você puder nos ajudar, nós ficaremos imensamente gratos. E estamos aqui para ajudar todas as famílias que precisar da nossa ajuda. Queria dizer que, do fundo do meu coração, se você vivencia isso, hoje, acredite que você faz parte de um plano maior. Assim como a gente. Você foi chamado, escolhido por Deus, para que você assuma essa missão com a gente, de divulgar, fazer parte dessa nossa missão, de divulgar, de compartilhar e de levar essa informação a todos e, claro, conseguir todos os recursos necessários para que essa cura chegue até a gente. Oi, Deus! Fala oi pra pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Teodoro. Vem cá. Peraí. Lelê. Olha, você viu que a mamãe tem? Oi, tio Rodolfo. Dá um oi pra mim. Dá um sorriso. Ai, que lindo. Que lindo. Oi, pessoal. Fala pra câmera lá. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal.